além de levar o povo para a santificação, para mudança de atitude, de vida, ele teria também que escolher dentre aquelas pessoas, de cada uma daquelas igrejas, escolher uma pessoa para colocar, para liderar. Imagine, às vezes já tinha pessoa liderando e tinha que pegar, tirar aquela pessoa e colocar outra. Era dificílimo isso. Às vezes era até uma irmã que estava ali liderando, que abriu a igreja na casa dela. Imagine, ele teria que tirar essa liderança e colocar outra pessoa. Não era fácil a situação. É um trabalho difícil esse. E tudo dentro da direção de Deus. Porque ninguém podia ter dúvida de que era de Deus essa mudança. Então não é fácil não. Tito teria que orar muito, jejuar muito, teria que se dedicar muito a ouvir a voz de Deus, a ver que escolha Deus tinha para cada uma daquelas igrejas. No tópico 2, data em que foi escrita. Acredita-se que foi escrita no ano 64 d.C., aproximadamente. A carta a Tito foi escrita na mesma época da primeira carta a Timóteo. Provavelmente foi redigida na Macedônia durante as viagens que Paulo fez quando esteve sob a custódia dos romanos. Então, provavelmente essa carta foi escrita no ano 64 d.C., ali na Macedônia, quando Paulo escreveu também a primeira carta a Timóteo. Então você vai ver que muita coisa que está escrita em 1 Timóteo também está escrita aí na carta a Tito, né? Se você fizer uma comparação, você vai ver que muita coisa parece com a outra, muita coisa repetida, porque as qualificações dos pastores, ou dos líderes, ou dos anciãos, ou presbíteros, eram qualificações que tanto serviam para lá a carta para Timóteo, como servia para a carta a Tito, porque eram qualificações de lideranças. Então tinham que ser as mesmas, né? Então você pode ver aí, comparar 1 Timóteo com Tito, você vai ver que muita coisa se parece aí. Então Paulo estava naquele intervalo ali, em que ele pôde sair para visitar algumas igrejas, e depois ele foi preso novamente. Tópico 3, um viver correto. Como ministro do Evangelho, Paulo exige ordem na igreja e que os irmãos vivam de maneira correta, santa. Segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, a ilha de Creta era conhecida pela preguiça, glutonaria e maldade de seus habitantes. Ao aceitar a Cristo como Salvador, o novo convertido torna-se santo pela lavagem da regeneração do Espírito, Tito 3,5, por meio da palavra de Deus, Efésios 5,26. A santificação é também um processo gradual e contínuo que conduz ao aperfeiçoamento do caráter e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da natureza divina. Sem a santificação, jamais alguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Então veja só que a situação não só dos habitantes da ilha de Creta, pelo que nós vemos, como Paulo dá uma ordem para Tito organizar a igreja e chamar a atenção dos que viviam em pecado, então existiam várias pessoas dentro da igreja que na verdade estavam desviados. Muitos deles eram hereges. Então veja o que aconteceu. Paulo diz que o próprio profeta deles, nós sabemos que houve aí um escritor que escreveu muita coisa sobre os cretenses, e ele declarou que eles eram aí preguiçosos, né? Fala aí que eles viviam comendo sem trabalhar. Por isso fala aí do ventre preguiçoso, né? Que o ventre é a parte, né, da nossa barriga, vamos dizer assim. E trabalhar na construção de alguma coisa, ou trabalhar na agricultura como eles faziam, precisava se dobrar, precisava se esforçar o ventre, né? Então Paulo dizia que eles tinham um ventre preguiçoso, não queriam trabalhar na verdade, não queriam se movimentar na verdade, queriam apenas ficar comendo, bebendo e dormindo, nada de trabalhar, então eram preguiçosos. Além disso,
eram cruéis, eram pessoas más e tinham fama bem ruim. Então veja só, existiam dentro da igreja pessoas que continuavam com esse tipo de comportamento. Então Tito teria que corrigir isso, teria que chamar a atenção deles, teria que ensiná-los que um crente não pode viver assim de qualquer maneira, não pode viver do jeito que vivia antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, na mesma hora ele está perdoado por todos os seus pecados. Ele foi declarado santo. O Espírito Santo mora dentro agora dessa pessoa. Agora, esta pessoa precisa orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, congregar. Fazendo assim, o que vai acontecer? Ele vai se aproximando mais de Deus. Deus é santo. Então, quanto mais se aproxima de Deus, mais santa a pessoa se torna. É um processo de santificação. Então, a santificação é preciso ser preservada e é preciso ser praticada durante a vida nossa aqui na Terra. Então, nós vamos crescendo, melhorando. Quanto mais espaço você der, quanto mais você der oportunidade para o Espírito Santo, mais ele vai dominar o seu ser, mais ele vai indicar o caminho correto para você viver, mais ele vai te usar também. Então você vai se entregando e à medida que você vai se entregando, ele vai tomando mais posse. Por isso que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele foi se entregando, até que o desejo dele era o desejo de Cristo. O que ele queria falar era o que Cristo queria falar. Então ele deixou-se tomar, deixou-se dominar, entregou-se totalmente a Deus. Então olha aí que Tito, como em 1 e 2 Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. É chamada de epístola pastoral, porque trata de assuntos relacionados com ordem e o ministério da igreja. Tito, um gentil convertido, Gálatas 2:3, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos, o grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo, e um cooperador de confiança, pela sua missão de representante de Paulo, em pelo menos uma missão importante a Corinto, durante a terceira viagem missionária do apóstolo, pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Vamos ver então parte 2. O pastor precisa proteger o rebanho de Deus. Tópico 1, qualificação dos pastores. Tópico 2, crentes, porém problemáticos. Tópico 3, não dar ouvidos a ensinos falsos. Tópico 1, então, qualificação dos pastores. Em sua carta a Tito, Paulo enfatiza as qualificações do bispo em relação à família, como homem casado, fiel à sua esposa e na criação de seus filhos de forma exemplar. Paulo diz que os filhos dos ministros, presbíteros ou pastores não devem ser acusados de dissolução, nem de serem desobedientes. No original, tais adjetivos vêm de anupotactus, não sujeito, indisciplinado, desobediente. O exemplo mau dos filhos do sacerdote Eli é referência negativa para a família dos pastores. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12, versículo 31. Paulo mostra que o bispo deve ser uma pessoa íntegra, irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Por outro lado, ensina também que o bispo não pode ser soberbo, iracundo, dado ao vinho, não espancador, cobiçoso de torpe ganância. Isso aqui nos remete aí a ver os mercantilistas, na atualidade, que só trabalham por dinheiro. Paulo instrui que o obreiro precisa ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Então veja só que esse líder, ou seja, pode colocar aí a palavra bispo, ou presbítero, ou ancião, ou pastor, é um líder da igreja. Então esse líder tem que ser um exemplo para a igreja e para a sociedade. E o exemplo começa onde? No lugar mais difícil de se dar testemunho, no lugar onde as pessoas mais conhecem aí o líder, pessoalmente, intimamente, onde é? Dentro da sua própria casa, na sua família.
Então ele deve ser aí um excelente esposo, um excelente pai, antes de qualquer coisa. Então, dentro de casa, a família deve ser uma pessoa que está ali orando, está lendo a Bíblia, né? Está jejuando, servindo de exemplo para os filhos. Os filhos devem ver seus pais orando, levantando de madrugada para orar, interceder por eles. Deve ver seus pais lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Deve ver seus pais jejuando. Deve ver seus pais se dedicando à obra de Deus. E veja só que os filhos são importantíssimos para esse ministério. Porque diz aqui que os filhos não podem ser pessoas que vivem de qualquer maneira. Não podem ser, por exemplo, filhos que saíram de casa dos pais brigados, né? Ou filhos desviados, ou os filhos aí que vivem de qualquer maneira nas drogas ou na prostituição. Os filhos devem ser olhados também para que alguém seja colocado no ministério. Como é que um líder tem os seus filhos desviados, ou os seus filhos que vivem aí em brigas, discussões, talvez até em bebedeiras? Não pode. Essa família é um péssimo exemplo para a sociedade em que vivem. E isso indica que a criação dentro de casa, a família, não está sendo controlada, não está sendo dirigida, não está sendo ensinada, não vive em sujeição ao líder. E se o líder não consegue nem controlar sua própria família, como é que vai controlar a família de Deus, que é muito mais gente? E aí fala de muitas coisas que um líder não pode ser. Dentre elas fala de ganancioso. Ganancioso fala exatamente daqueles que vivem na igreja como se a igreja fosse um gabinete de emprego, ou tudo o que fazem é para ganhar dinheiro, querem enriquecer. Então hoje nós vemos aí nesses salários, né, nesses cachês de pregadores, de cantores, aí de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, cantor que cobra 80 mil reais. Então, são o quê? Pessoas que visam enriquecimento, na verdade. Não são pessoas que estão trabalhando para Deus visando ajudar as pessoas, ajudar as igrejas. Eles visam o lucro próprio, o enriquecimento. Então nós não estamos falando de pessoas que vão a algum lugar e recebem aí a despesa que ele gastou, mais alguma coisinha para sustentar ele, a família dele. Nós estamos falando de pessoas que estão explorando as igrejas, que estão exigindo altíssimos cachês, como se fossem artistas lá do mundo. Então é absurdo isso. É preciso haver uma mudança dentro disso. Assim como existem os exploradores, né, de pregadores, de obreiros que vão à sua igreja levar a palavra de Deus, levar a presença de Deus, animar o povo e tal. Ele tem o seu trabalho, ele deixa muitas vezes a sua família, a sua cidade, e chega lá e a pessoa não dá nem um centavo para a pessoa. Esses aí são os avarentos, líderes de igreja avarentos, que vão sofrer um castigo, um juízo de Deus, porque tratam os servos de Deus como se fossem seus empregados, exploram esses servos de Deus e não dão nem a despesa que esses servos têm para ir à sua igreja. Então existe esse outro lado também. Então Paulo cita aí várias coisas que nós já estudamos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, falando das qualidades dos obreiros e falando dos defeitos que eles não podem ter. Então são vários aí, nós já estudamos mais detalhadamente quando estudamos 1 Timóteo. Tópico 2, crentes porém problemáticos. Paulo ressalta o respeito que o presbítero deve ter à doutrina e à autoridade ministerial para argumentar com os contradizentes.